Quadrinho sonoro para a etapa que eu acho mais divertida, que é a etapa da dublagem do quadrinho. Se você não sabe, eu já fiz o review do Legado de Júpiter, tá aqui no card. Então, por favor, clica aí se você quer saber um pouco mais sobre esse quadrinho. Aqui, nesse vídeo, eu só vou fazer a dublagem desse quadrinho, então segura aí. Se você não me conhece, eu sou Emerson Neri, sou dublador e eu moro aqui em Portugal e por isso existe esse canal aqui para que eu fique exercitando a minha dublagem, né? E nesse caso aqui, como eu gosto muito de quadrinhos, né? Sou apaixonado por quadrinhos, eu aproveito e comento sobre quadrinhos e utilizo o mesmo quadrinho para fazer a dublagem desse quadrinho. É uma simulação, né? Isso aqui é uma simulação de dublagem. É como se eu fosse o dublador, né? E eu tivesse um diretor aqui ao meu pé de ouvido dizendo quando eu estou fazendo a coisa certa e quando eu não estou fazendo a coisa certa. Então você também fica ciente, né, de quando as coisas devem ser feitas assim ou assado. Então vamos lá, vai ser lançado pela Netflix agora em 2021, uma série baseada nesse quadrinho. Eu não sei quem são os dubladores, né, e eu não me baseei em nenhum deles para pegar aqui os personagens, porque se eu me basear em dubladores, né, que fazem realmente as vozes, né, que estão escolhidas já para os personagens, eu tendo a me corromper, eu tendo a me influenciar de uma forma que talvez eu não acredite ser a melhor forma para o personagem, né? Ou tente querer alcançar uma voz que eu nunca vou alcançar. Então por isso eu simplesmente não levo em consideração quais são as vozes realmente dos personagens que vão ser utilizadas na série. Parto do zero mesmo, né? Parto do princípio que como se eu recebesse o material, eu fosse o diretor, né? E eu estou escalando as vozes e eu chamei a mim mesmo para tentar fazer uma voz aqui, ou várias vozes aqui de alguns personagens. Vamos ver, né, se alguma delas eu consigo me aprovar, né? E você também pode me aprovar ou não aprovar aí, né, dando o joinha ou dando o seu não joinha, o seu negativando o vídeo, dando o dislike. Mas aí se você der o dislike, faz favor, né, deixa um comentário, né? Deixa um comentário dizendo por que você deixou o dislike. Aí eu fico ciente disso e tento melhorar para os próximos vídeos. Vamos lá para o primeiro quadrinho aqui, ó. Esse personagem é um personagem, um dos principais. E ele é um personagem que ele tem já uma certa idade, né? Um senhor de idade. Ele é a primeira leva dos poderosos, dos super-heróis desse mundo do Legado de Júpiter. E veja só, ele é o tipo de personagem que tá sempre, né, cheio das artimanhas, assim, cheio das tramóias. Então ele é um senhor sedutor, por assim dizer, né? Porque ele tem que colocar minhoca na cabeça das pessoas. E é justamente isso que ele está fazendo aqui neste quadrinho. Ó, eu vou ler primeiro aqui o que está no balão, né? Porque eu tenho que sempre te lembrar que no balonamento, né, quando a gente escreve texto para quadrinho, a gente sempre está preocupado em reduzir o máximo o texto, né? Deixar só realmente o essencial do texto, né, o mínimo possível ali, né? E, se possível, tirar o máximo de palavras, né? Principalmente nas traduções. Nas traduções, o que acontece muito, né? Sempre do inglês para o português, as palavras crescem, as palavras ficam maiores e elas não cabem todas no balão, no mesmo balão, né? Aí existem algumas possibilidades, né? Mudar completamente a frase para deixar o mesmo contexto, para caber no mesmo tamanho do balão. Aumentar o tamanho do balão, ou seja, fazer um desenho novo do balão para colocar uma frase maior, que isso obviamente encarece, né, as traduções, porque aí você tem que pedir para um artista, vai lá e ele tem que botar um balão maior, desenhar realmente à mão, então realmente tem essas dificuldades, né? O que geralmente o pessoal mais faz é tentar realmente só suprimir palavras na hora da tradução. Ele tira palavras e pronto. Pode ter acontecido isso aqui, por isso que eu faço sempre aqui um texto a mais, colocando uma coisinha ou outra para realmente dar mais humanidade à dublagem. Nesse caso aqui ele fala: tenho conversado com um bocado de gente ultimamente e é seu nome que fica aparecendo. Esse é o primeiro balão. E aí eu adicionei só o eu tenho conversado com um bocado de gente e é o seu nome que fica aparecendo, Brandon. Veja só, eu adicionei o nome do cara, o nome de com quem ele está conversando ali. Brandon. Porque isso também dá um né, você consegue trazer mais força para a tua dublagem quando você chama o nome de alguém. Brandon. E no segundo, né, é óbvio que você é o único que poderia desafiá-lo fisicamente, mas o que acha? Está levando para algo que o agrade de alguma forma? Perceba que essa frase ela tá bem estranha, né? Porque provavelmente ela foi condensada ali e ela ficou, no finalzinho principalmente, ela tá bem estranha. Então o que eu adicionei? Eu adicionei um E no começo, né? E é óbvio que você... Ó, porque esse E é óbvio, né? Dá pra brincar com esse E é óbvio
que você é o único que poderia desafiá-lo fisicamente. Mas o que você acha? Aí, ó, já tá brincando de botar as minhocas na cabeça dele. Mas o que você acha? Né? Isso está te levando para algo que te agrade de alguma forma? Isso, né? Isso que ele está falando. Isso está te levando, essa história toda. Isso está te levando. Não, parece que ficou suprimido esse isso aí, ou na tradução se perdeu, né? Na dublagem acontece muito disso, né? De vir uma frase da tradução muito seca, assim, muito sem vida, né? Às vezes até o pé da letra mesmo, né? Uma tradução ao pé da letra que falta um artigo, uma coisinha ali, e que, obviamente, tem que se preocupar com o sincronismo labial. Nesse caso aqui eu não preciso me preocupar com o sincronismo labial, eu posso estender a frase pro máximo, pro mínimo que eu quiser, porque não diz sincronismo aqui no caso no quadro, mas numa dublagem de verdade, obviamente, o sincronismo seria uma coisa com que se preocupar. Então esse cara aí é o Walter. Você vai ver na série Netflix. Vamos ver se ele vai ter uma voz com uma dublagem parecida com a minha ou não. Vamos lá, vamos tentar, né? Cansar dessa voz. Tentativa número 1. Valendo. Eu tenho conversado com um bocado de gente e é o seu nome que fica aparecendo, Brandon. E é óbvio que você é o único que poderia desafiá-lo fisicamente, mas... O que você acha? Isso está te levando para algo que te agrade de alguma forma? É por aí, né? Tem um quê de botar a minhoca na cabeça dele e tal, mas eu acho que a voz ainda tá um pouco... Não tá tão velha assim, né? Não é uma voz tão madura, por assim dizer. Vamos deixar mais madura esta voz, né? Amadurecer mais esta voz. Eu tenho conversado com um bocado de gente e esse é o nome que fica aparecendo, Brandon. E é óbvio que você é o único que poderia desafiá-lo fisicamente, mas... O que você acha? Isso está te levando para algo que te agrade de alguma forma? Ó, perceba que eu já adicionei né? Que é uma provocação a mais ali pra, tipo, mexer com as minhocas na cabeça dele. Isso tem muito na dublagem, essas mumunhazinhas, esses truquezinhos assim que são... que não aparecem num sincronismo labial, né? São... que você não abre a boca pra falar isso. Mas, às vezes a pessoa nem fez isso no original, por exemplo, num vídeo mesmo original, num filme original, a pessoa não fez isso, mas ela mexeu a cabeça, fez assim, ó. E cabe você fazer entendeu? Isso acontece muito na dublagem. E realmente dá uma... Parece meio tolo isso, né? Parece assim, isso não faz diferença, mas faz uma diferença muito grande na hora de traduzir, né? Fazer a localização de um personagem, né? Dá mais humanidade mesmo pra ele, né? Faz isso acontece bastante. Eu achei que nessa segunda tentativa ficou mais próximo realmente da voz madura, mas vamos tentar deixar ele mais tentar segurar essa coisa mais madura e tentar deixar ele mais sedutor ainda, mais provocativo ainda, né? Mais de botar a minhoca na cabeça do moleque ali. Eu vou até modificar a frase aqui, acho que até cabe aqui essa frase aqui. Cabe aqui sabe. Porque aí dá uma introdução melhor pra frase, né? Não fica... geralmente as pessoas quando elas estão conversando, elas não... perceba isso, elas nunca vão direto ao ponto, né? Elas sempre colocam algo pra começar a puxar o assunto, né? Ah, sabe? Ah, então... Bom... Pois... Por quê? Então são sempre preposições que fazem com que a pessoa, né? Geralmente é mais uma questão de organizar o pensamento e tudo mais, mas sempre humanamente falando, né? Normalmente falando, uma frase coloquial, a gente sempre utiliza uma preposiçãozinha, uma palavra que vai dar uma preparação para vir realmente o assunto que a gente quer falar. Então, cabe aqui nesse caso um sabe, né? Na dublagem tem muito disso, de a tradução vir sem isso e ter que adicionar para trazer essa humanidade. Sabe, eu tenho conversado com um bocado de gente. E esse é o nome que fica aparecendo, Brandon. E é óbvio que você é o único que poderia desafiá-lo fisicamente. Mas... o que você acha?
isso está te levando para algo que te agrade de alguma forma? Grandes chances do diretor me chamar para esse personagem, hein? Grandes chances. Só que se esse cara tem muitas falas, né? Se ele tivesse muitas falas na série, e esse personagem tem muitas falas no quadrinho, talvez eu não fosse selecionado porque eu tenho que sustentar um grave por muito tempo. Um grave que não é comum na minha fala. Né? Mas aí depende da paciência do diretor também. Às vezes ele fica, olha, você saiu do grave, volta pro grave, sabe? Você está saindo do grave. Então, né, tem que ter esse cuidado na hora de dublar. Se você for sair muito, né, do tom ali do personagem que você modificou a sua voz, os diretores ficam pé da vida com você, porque você não consegue sustentar a voz que você inventa, tá? Então, tá, esse é um ponto. Então vamos passar pro próximo, né? Achei que tá legal, isso aí ficaria legal. Agora, o próximo. Esse é um desafio, hein? Esse é um desafio, que eu falei que ia ter um desafio, olha só. Essa moça, ela foi chamada numa sala ali pra ser tipo um interrogatório, né? Que vão fazer com ela, né? Fazer várias perguntas e ela tá já preocupada com essa situação ali, né? Ela já tá meio... você vê que no quadrinho, né? Tem o gaguejar, né, dela, né? Tá só na primeira frase, mas, né? Esse gaguejar ele pode ser estendido, né, em outras palavras da dublagem, porque no quadrinho, obviamente, tem aquela questão da redução das palavras, então eles não repetem isso o tempo todo, eles só botam no começo para deixar claro que a fala dela não está sendo uma fala tranquila, ela está intranquila com essa fala. Então eu aqui vou ter que buscar uma voz feminina, né, intranquila, e de uma mulher ali, né, de seus 30, 40 anos, se explicando para alguém, né, que é superior a ela, porque é um interrogatório. Então ela tem que passar essa subserviência, por assim dizer, nessa fala também. Vamos ver se eu consigo tudo isso. Primeira coisa, né? Voz feminina. Você é um homem e tem que fazer uma voz feminina. Isso raramente acontece na dublagem. Raramente, né? É muito difícil isso acontecer. Acontece mais o contrário, né? De uma mulher fazer a voz de um homem, geralmente de um moleque, né? De um menino. Porque os garotos eles têm uma voz que se altera rapidamente e drasticamente na adolescência. Por conta do crescimento mesmo das pregas vocais, né? Então isso altera muito a voz. E geralmente criança também é complicado, assim, criança é o mais difícil, né? Mas eu vou segurar isso, não vou falar isso porque vai ter mais um desafio que tem a ver com isso. Então vamos lá, vamos primeiro fazer a voz da mulher aqui. Precisamos de sensibilidade, uma voz um pouco mais suave, suavidade. Então traga suavidade para sua fala. Eu não entendo. O, o que isso tem a ver comigo? Eu sou só uma supervisora de reclamações. Percebi que eu trouxe um pouco de feminilidade, mas achei que ficou muito suave essa voz. Né? Ela tá intranquila, né? Então, talvez até ela não conseguisse manter o próprio timbre dela se alteraria, né? Não ficaria tão constante assim, um timbre constante. Ela mesma talvez com a voz natural dela ela se perderia no timbre porque ela tá ali intranquila. Olha, falei que ela tá passando uma cabeça e tal, então ela tem que trazer isso na voz. Vamos ver se eu consigo fazer essa alteração do timbre feminino aí. Eu, eu não entendo o, o que isso tem a ver comigo. Eu sou só uma supervisora de reclamações. Né? Fui um pouco mais além ali, mas ainda acho que dá pra melhorar esse timbre feminino aí. Acho que dá pra tentar deixar mais agudo, né? Eu não tô conseguindo chegar no agudo tão feminino assim. Apesar que quando eu vou pro agudo feminino mesmo, eu vou ter que forçar minhas pregas vocais. E isso pode danificar minhas pregas vocais. Então, tome cuidado se você for fazer isso, né? Não danifique suas cordas vocais, pregas vocais, desculpe. O termo certo é pregas vocais, tá? Porque enfim, as pessoas até falam cordas vocais, mas é que não é uma corda, né? É realmente uma prega mesmo. É uma musculatura que realmente não tem nada a ver com uma corda. Não é uma coisa fina, né? É uma coisa que ela é estendida, né? Uma coisa estendida. Então, por isso que ela abre e fecha, né? A sua glote. E aí,
para você fazer uma voz mais fina, o que você precisa fazer? Você precisa deixar o ar passar mais estreitamente, ou seja, você vai estreitar aqui a saída, né, do ar e você vai ter que botar pressão no teu pulmão para fazer com que haja uma sustentação dessa nota aguda. Fisicamente é isso que você precisa fazer. Parece simples, mas é bem complicado. Eu, eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Eu sou só uma supervisora de reclamações. Achei que ficou esquisitão demais. Eu acho que nenhum diretor de dublagem me daria a chance com esse personagem, exceto se, obviamente, fosse um personagem que, sei lá, por algum motivo é um homem ali disfarçado de mulher, ou, né? Mas normalmente é uma mulher, então não seria um homem fazendo uma voz de mulher, seria uma mulher. Mas eu coloquei aqui para justamente ter esse desafio de que às vezes, né, alguns personagens, eles, ou às vezes até você está fazendo um personagem masculino, mas o personagem masculino ele faz uma voz de mulher no original, e você tem que acompanhar essa voz de mulher. Isso acontece, não é raro isso acontecer, né? Tem muitos filmes que utilizam desse tipo de comédia, por assim dizer. Então, os dubladores têm que ter essa também desenvoltura de chegar numa voz feminina. Aí, ó. E aí nós chegamos no ponto que esse é o talvez o timbre mais difícil de você alcançar, que é o timbre de uma criança, porque, né? O homem tem uma voz grave, a mulher tem uma voz um pouco mais pro agudo, e as crianças têm uma voz muito aguda. Tanto meninos quanto meninas têm uma voz muito aguda. Por isso que a voz do menino, né, tem uma transformação muito grande, porque ele sai de uma voz muito aguda para uma voz grave na adolescência, enquanto que a menina ela sai de uma voz aguda para uma voz menos aguda. Então essas são as transformações que acontecem nas vozes das crianças. Você precisa dar um jeito de fazer um agudo ou dar um truque, né, fazer uma voz com uma reverberação diferente. Vou fazer um vídeo aqui futuramente comentando sobre essa questão de reverberação da voz, que é a parte mais difícil, né, de você entender quando você modifica a voz, é essa questão da reverberação. Uma vozinha é diferentinha. Sabe, umas coisas assim que talvez faça mais sentido do que você tentar fazer um Agudo. que vai ficar parecendo com mulher e não com criança. Ah, tá, mas os super-heróis. A única coisa que eu adicionei foi o artigo, né? Mas os super-heróis nunca se importam com as chances. Mas super-heróis, né? Tem a ver com uma questão de escrita, né? A forma escrita, mas super-heróis nunca se importam com as chances. A escrita realmente tá muito boa assim. Mas ninguém falaria isso, ninguém falaria dessa forma, né? A menos que você estivesse discursando isso, sei lá, na frente de um palanque, mas normalmente com outra pessoa você não conversa, né? Sem botar os artigos nas frases. Então por isso eu coloquei o os. Mas os super-heróis nunca se importam com as chances. Nós sabemos que vamos vencer porque estamos fazendo a coisa certa. Vamos lá, vozinha de criança, tentar achar a vozinha de criança aí pra esse personagem. É um menino, tá? Ele tá com tá disfarçado ali, mas é um menino. Mas os super-heróis nunca se importam com as chances. Nós sabemos que vamos vencer porque estamos fazendo a coisa certa. Ó, você vê que eu já botei uma coisa mais nasal pra tentar buscar um agudo extra aí. Ficou caricato e não sei se eu vou por esse caminho na segunda tentativa. Né? Posso tentar chegar num agudo um pouquinho mais interessante com essa voz nasal, mas talvez eu não consiga não deixar caricato. Vamos tentar aí, mais uma vez. Mas os heróis nunca se importam com as chances. Nós sabemos que vamos vencer porque estamos fazendo a coisa certa. Ele tá um pouco revoltadinho, tá? Então faz sentido eu botar um pouco mais de agudo mesmo, né? Um agudo mais estridente, né? Nessa frase até. E eu controlei um pouco melhor agora a minha voz nasal, então ficou mais pertinente, mas mesmo assim ainda tá esquisitona, né? Eu não tô gostando dessa mescla de voz com a imagem. Vamos ver se eu consigo fazer essa frase mais revoltada e tentando sustentar pelo menos essa coisa nasalizada aguda. Mas os super-heróis nunca se importam com as chances. Nós sabemos que vamos vencer porque estamos fazendo a coisa certa. Ó, você vê que foi para um lado bem... como se ele tivesse um problema na fala, assim, nasal, sabe? Para um personagem menino, normal,
assim, acho que não caberia. Acho que o diretor não deixaria isso passar. Mas, por exemplo, assim, se fosse um personagem animal, né? Assim, sei lá, Tartaruga Ninja, se fosse um desenho tipo Dragon Ball, que tem personagens bem esquisitos e tal, né? Aí sim você pode utilizar esse tipo de coisa. Mas nesse caso aqui, como é uma coisa mais natural mesmo, uma coisa de menino, provavelmente uma mulher seria escolhida para fazer a voz desse menino, ou mesmo até um próprio menino mesmo, um jovem dublador, se esse personagem não fosse um personagem muito principal e que, obviamente, tivesse uma chance de perdurar por muito tempo, né, nas produções, porque ninguém gosta de trocar vozes na dublagem, né? Isso é uma coisa bem característica, assim, né? Nenhum estúdio gosta de, por exemplo, assim, se você faz a voz de um personagem, ele vai fazer de tudo pra você fazer de novo a voz desse personagem, caso esse personagem volte a aparecer no futuro. Porque senão, obviamente, você tá criando um conteúdo que tá sempre modificando a voz e assim ninguém acaba querendo saber daquele personagem, porque aquele personagem não tem um estilo próprio de voz, né? Tá sempre com uma voz diferente. Então, nenhum estúdio gosta de mudar a voz. Quando isso acontece é porque realmente aconteceu alguma coisa muito drástica, né? Tipo, enfim, o estúdio e o dublador não chegaram a um acordo, o dublador realmente teve um problema muito grave, sei lá, às vezes de hospitalização, ou viagem, ou coisas assim, que impediram o dublador de dublar, né? Porque também a dublagem ela não pode esperar eternamente pelo dublador, né? A dublagem tem um certo período, né, para ser feito, né? Geralmente de uma semana até 15 dias, né? 3 semanas no máximo, assim, uma dublagem espera, né, para ser terminada. Mas normalmente é uma semana. Normalmente é uma semana que uma dublagem tem para ser feita, assim, para todas as vozes dublarem, por exemplo, assim, um episódio de uma série ou um filme, né? Obviamente, se foram vários episódios, aí o que se faz geralmente é entregar para o estúdio em partes mesmo, né? Não se entrega tudo para o estúdio de uma vez só, né? Entrega-se sei lá, 3 episódios ou o primeiro e o último, né? Para ele ter uma noção para onde que a série vai. Porque se o estúdio fizer tudo uma vez só, né? Ele pode fazer algumas coisas muito erradas. E aí chega no final lá, o cliente fala assim, olha, você errou, esse personagem era diferente, você vai ter que fazer todos os episódios de volta. Então por isso que eles entregam aos poucos para justamente o estúdio ter a noção de que ele está fazendo a coisa certa. Não consegui esse personagem, infelizmente, né? Ou felizmente, as minhas cordas vocais agradecem. Então vamos para o último personagem aqui, que, olha só, mais uma vez uma criança, no caso agora uma criança menina. E aí eu vou ter que apelar para uma voz bem caricata para tentar alcançar aí o timbre dessa menina, né? Ela teria a mesma idade que o menino ali, então vamos lá. Olha, eu sento atrás de você na aula todos os dias. Acha que eu já não percebi? Pinta uma emergência e você desaparece. A emergência é resolvida e você reaparece com alguma desculpa esquisita. Ó, tentei nasalizar mais ainda, ficou uma voz muito caricata, uma voz chata. Talvez, se eu conseguir colocar mais agudo, até pode ser. Porque essa é uma personagem que ela tem só uma fala mesmo, assim, ou mais uma fala, muito pouca coisa. Então, o que provavelmente aconteceria com essa personagem numa dublagem? Alguém que está no estúdio vai fazer a voz dela, né? Vai ser tipo uma dobra de algum dublador que faz outro, ou dubladora no caso, que já faz outro personagem, vai fazer a voz dela. Esses personagens que eles têm uma fala, duas falas, assim, eles são muito facilmente esquecidos na hora do estúdio fazer a dublagem deles. Porque eles sabem que eles vão ter que pegar outro dublador que já faz outro personagem para fazer esse personagem que aparece uma vez. E não raramente o próprio cliente esquece de listar esse personagem. Então o estúdio, na tabela dele lá, esse personagem não existe. E aí depois quando vai ser feita uma revisão, uma última revisão do material, percebe-se que não existe nenhuma dublagem para aquele personagem. E não raramente, a própria tradução também não traduziu as falas do personagem, porque o cliente esqueceu de também colocar isso para ser feito.
Então acaba se perdendo totalmente, assim, às vezes uma fala de um personagem que não tem importância nenhuma pra trama, ou é só um personagem que tem uma fala, né? Por mais importante que ele possa ser com uma fala. É bem de última hora que esses personagens recebem dublagem. Tipo assim, são os últimos que recebem dublagem, são esses personagens. E eles recebem uma dublagem, assim, bem... eu não quero dizer mal feita, mas eles assim, não têm muito cuidado, né? Não são muito cuidadosos com a dublagem desses personagens que tem uma fala. Por que isso? Porque ele, assim, pô, não tá no planejamento aqui e apareceu um personagem ali, como assim? Né? Cadê a tradução? Cadê a pessoa que vai fazer essa dublagem? Não tem. Então, quem tá no estúdio hoje aí, tá fulano. Traz fulano aqui, ou fulano pra fazer essa dublagem aqui, porque eu preciso pra entregar pra hoje. É assim que acontece a dublagem de personagens que não tem importância na trama. É uma sexta-feira, né? Eu sou a última pessoa que tá no estúdio lá dublando. Fiz a minha dublagem e aí o diretor percebeu que tava faltando a voz pra menina lá. Emerson, você vai ter que fazer uma voz da menina aí porque tem que entregar isso hoje, né? Enfim, não consigo nenhuma mulher pra chegar aqui agora dublar nessas horas, né? Já são 10 horas da noite. O estúdio geralmente, né? Quando tem que entregar uma coisa, é realmente... Eu já fui dublar 1 hora da manhã, assim, tipo, é super... Esses horários assim malucos é super normal de dublagem, tá? Tem que ser, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. Então ajeita aí essa tua voz aí, é a tua voz que vai sair lá no final dos contos. A gente pode botar um efeito aqui pra minimizar um pouco isso e tal, mas dá um jeito aí. Ai, agora eu fiquei preocupado que é a minha voz que vai sair na voz da menina ali. Olha, eu sento atrás de você na aula todos os dias. Acha que eu já não percebi? Pinta uma emergência e você desaparece. A emergência é resolvida e você reaparece com alguma desculpa esquisita. É isso aí. É isso aí. O diretor falou, ó, vai ter que ser isso aí. Eu vou botar só um efeitozinho aqui pra deixar um pouco mais aguda a tua voz. E pronto. Pronto. Resolvido. Então, falando desses 4 personagens que eu fiz, né, com exceção da mulher e da criança, acho que realmente não teria chance de fazer a dublagem da mulher e não teria chance de fazer a voz da criança, né, do menino. Mas, né, nesse caso aqui eu consegui alcançar uma voz, como é que o menino ele é meio principal na história, por isso que eu não teria chance. Como esse personagem aqui é um personagem, a menina aqui é um personagem irrelevante para a história, né, e nessa situação extrema, assim, né, só tem você, tem que ser você, a gente bota um efeito na tua voz depois, se for o caso, vai ser isso aí, então conseguiria fazer esse personagem, ser a voz desse personagem. E conseguiria a voz do homem mais idoso ali, né? Dependendo da paciência do diretor, se ele, obviamente, né, me permitisse às vezes sair do tom e voltar pro tom e ter essa paciência em aguardar eu sintonizar a voz do idoso. Bom, e se você ficou curioso com o quadrinho, né, tem aí o vídeo linkado já, onde eu comento faço análise sobre o quadrinho, e tem aí embaixo os links da Amazon, caso você queira comprar o Legado de Júpiter ou o Círculo de Júpiter, né, que são as 2 mini sagas que fazem parte desse universo aí do Mark Millar. E por favor, deixa teus comentários aí, ver se você, como diretor, se você fosse meu diretor de dublagem, minha diretora de dublagem, se você me aprovaria em algum desses personagens ou se me reprovaria em todos.